Bom dia, segundo ano. Prontos para mais uma quinzena? Dessa vez vocês receberam a apostila, o livro de Geografia e o livro de Ciências. E um crachá. Então vamos lá, vamos começar pelas explicações da apostila. No início da apostila, nós temos aqui as páginas dos livros que vamos usar, depois a professora vai explicar um por um. Também temos aqui embaixo em vermelho, vamos treinar o nome com letra cursiva. A professora mandou um crachá para cada aluno e nós vamos treinar, por enquanto, nessa quinzena na apostila. Então, em todos os dias que tem aula, nós temos lá a linha para escrever o nome na apostila. Vamos começar a treinar? Mesmo que seja difícil no começo, escrevam do jeitinho de vocês. Não tem problema se ficar torto, se ficar feio. Nós vamos iniciar um treinamento. Também vamos treinar no caderno na próxima quinzena. Então, façam do jeitinho de vocês. Treinem, vamos começar a treinar, tá? Não tem problema se ficar tortinho, se ficar, meio viradinho, mas vamos tentar, tá bom? Vamos fazer com capricho, devagar, pra gente aprender a letrinha cursiva com o nominho de vocês. Então, vamos para as explicações da apostila. No mês de junho, nós temos as comemorações das festas juninas. Eu vou explicar mais pra frente na apostila. Mas as atividades estão inspiradas no mês junino. A professora começou aqui com uma musiquinha famosa. Então, vocês vão receber os links das musiquinhas no grupo para vocês ouvirem elas e entrarem no clima junino, porque se estivéssemos na escola, estaríamos em festa, com a escola decorada. Mas como estamos à distância, a professora vai mandar a musiquinha para vocês ouvirem em casa, para realizarem as atividades. Então, temos aí a musiquinha, escutem, Aqui tem um parágrafo somente da musiquinha, um pedacinho, um trechinho da musiquinha. Pintem, tá? A professora mandou uma apostila com bastante imagens de festa junina. Pintem com capricho, caprichem aí. Então, o que vocês vão fazer aqui? Então, temos aqui uma parte da musiquinha. Pula fogueira, iaiá, pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Embaixo temos lá, copie do texto, palavras que faltam para completá-lo. Então, temos aqui embaixo alguns trechos que faltaram. E vocês vão copiar olhando lá em cima. Então, é só prestar atenção. Depois que vocês cantarem 2 vezes o parágrafo, vocês vão lembrar de cor, Vão lembrar da cabecinha de vocês. Podem até tentar escrever sem olhar e depois olhar para conferir se está certo, ok? Continuando, temos aqui, complete os nomes das figuras. Então, vocês têm as figuras aí, como eu pedi já para vocês, por favor, pintarem com capricho, E vocês vão completar ela. O que temos aqui primeiro? Aqui temos uma fogueira. Então, está faltando o fo. Como é que a gente faz o fo? Que sílaba que vai aí para completar a palavra fogueira? Depois nós temos aqui a sanfona, que é um instrumento musical muito usado nas festas juninas, Sanfona. Está faltando a sílaba na. Como a gente faz o na, Olhem lá no livrinho de vocês, no livrinho de leitura, vocês têm a sílaba simples lá no começo, silabário. Quando vocês não se lembrarem, vocês podem olhar lá. Como é que fica o na? Onde que tá o na lá? Tá bom? Quando vocês tiverem dificuldade, vocês podem olhar lá. Então, temos também aqui o balão. Então, tá faltando o que aqui? Nós temos só o lão. Tá faltando o ba. Como é que eu faço o ba? Então, temos aqui o milho. Já temos o lho aqui, que é o LH, e o O, que fica lho. Então, falta o mi. Como é que eu faço o mi? Então, pintem e completem as palavrinhas. Depois temos aqui, escreva os nomes das figuras. O que temos aqui? Nós temos um foguete. Nós temos as bandeiras ou as bandeirinhas. Nós temos aqui a maçã do amor, que é um doce muito gostoso que geralmente tem nas festas juninas. E temos aqui, por último, um chapéu. Então, tentem escrever aí do jeitinho de que vocês conseguirem, do jeitinho que vocês acham que é, tá bom? Para terminar a segunda-feira, nós temos aqui as continhas. Vocês vão ter que olhar o sinal, porque aqui nós temos continhas de mais e continhas de menos. Nós temos adições, que são as continhas de mais, e as subtrações, que são as continhas de menos. Então, vocês vão adicionar e subtrair. Então, vocês já fizeram, várias continhas. Como que a primeira coisa que tem que olhar é o sinal da continha, para saber se eu vou adicionar ou se eu vou retirar, ou se eu vou subtrair, Então, esse sinalzinho aqui, é o de mais, é o de adicionar. E esse sinalzinho aqui é o de menos, é o de subtrair. Vocês podem fazer conta com os dedinhos, vocês podem riscar, vocês podem montar a continha no rascunho, vocês podem usar um palito, vocês podem usar lápis de cor, tá bom? Do jeito que for melhor para vocês.
Façam as continhas e pintem os desenhos. No dia 15, terça-feira, nós temos aqui um textinho explicando um pouco mais sobre a festa junina. Então, temos aqui: as festas juninas são realizadas no mês de junho para comemorar os dias de Santo Antônio, que são dia 13, São João, dia 24 e São Pedro, dia 29. As festas são enfeitadas com bandeirinhas, além da construção da fogueira, onde perto as pessoas dançam a quadrilha, vestidos de caipira. Muita comida típica é servida na festa, como amendoim, pipoca, pé de moleque, cocada, pinhão e quentão. Para se divertirem, há muitas barracas de jogos, pescaria, arremesso, as latas, brincam no pau de sebo e na cabra cega, que são brincadeiras. Antigamente era muito comum soltar balões para iluminar o céu, mas hoje em dia é proibido, pois os balões podem cair incendiando casas e queimando pessoas. Então é muito perigoso, por isso hoje em dia não pode fazer mais. Tá? Então aqui a professora está falando de uma tradição, de uma cultura do nosso país de comemorar a festa junina. Né? Temos aqui os dias santos, que são dias comemorados pela Igreja Católica. A professora já mostrou para você culturas de várias outras religiões, né? Nós vamos estudar mais, vamos conhecer vários tipos de cultura. Algumas pessoas não comemoram as festas juninas, né? Cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua crença. O mais importante é a gente respeitar, a gente conhecer todas as culturas para que possamos respeitar as pessoas, não é? Se uma pessoa gosta de participar da festa, vamos respeitar. Se uma também não gosta, nós também respeitamos. Acima de tudo, nós precisamos de respeito, ok? Continuando, então, aqui nós temos duas perguntas relacionadas ao texto. Relacionadas quer dizer que são perguntas do texto que nós lemos, né? Então lá, número 2, o que geralmente as pessoas usam para enfeitar as festas juninas de acordo com o texto? Eu quero que vocês achem essa resposta lá no texto, né? Não é uma pergunta particular para vocês, é para ser retirada as respostas do texto. Então, vocês vão procurar lá, né? Se quiserem ler novamente o texto com os familiares de vocês, podem grifar lá onde está escrito para vocês copiarem aqui, tá? Vocês podem realmente tirar as respostas do texto. Então, depois temos lá, quais são as comidas típicas que são servidas nas festas juninas? Novamente, vocês releiam, grifem e copiem aqui, ok? Temos aqui o número 4. Complete a tabela abaixo. E temos aqui algumas brincadeiras que são feitas em festas juninas. Bola na lata, correio elegante, jogo das argolas, joga das argolas, é jogo das argolas, tá bom? Quadrilha, pescaria, bingo, toca de coelho, corrida do saco, boca do palhaço, ovo na colher e dança da laranja. Então, o que vocês vão fazer aqui? São brincadeiras, algumas têm mais de uma palavra, vocês vão contar quantas letras tem no total da brincadeira. Por exemplo, bola na lata, são 3 palavras, mas vocês vão contar as letras no total, né? E vão colocar o número no quadrinho da frente. Só vão contar a quantidade de letras e colocar o número no quadradinho, completando a tabela. Somente isso. Já na atividade de quarta-feira, dia 16, a professora colocou aqui: forme frases de acordo com as imagens. Então, aqui eu já quero que vocês formem pequenas frases, tá? Quem conseguir formar uma frase grande, faz uma frase grande. Quem conseguir fazer uma pequena, faz pequena. Do jeitinho de vocês. Usem a criatividade de vocês. Uma fogueira. Que frase que eu posso formar com uma fogueira? Pensa como é que a fogueira é, para que ela é usada. Pensa aí na frase e faz a frase para a professora, tá bom? Com a letrinha de vocês, do jeitinho de vocês, tá bom? Lembrando que depois de cada palavrinha tem um espacinho entre as palavras. E pensem aí com a cabecinha de vocês. Depois temos o milho, a pipoca, as bandeirinhas. Aí temos os caipirinhas, né? Que são as pessoas que se vestem de caipirinhas para dançar na festa junina. Depois temos aqui, ó, as barraquinhas, né? Aqui no caso temos a barraquinha da pescaria, que é a barraquinha onde vão lá pescar para ganhar lembrancinhas, presentinhos. E por último, nós temos aqui a festa junina ao todo, né? Que é a decoração, a música. Então, uma frase com festa junina, tá bom? Então, formem as frases usando as palavrinhas de vocês. Depois, nós temos aqui sequências. Então, complete as sequências. Estão sendo 3 sequências. Estão vendo que tem 3 varal de bandeirinhas?
No primeiro varal, nós começamos com 10. Então, precisamos o quê? Descobrir de quanto em quanto vai essa sequência. Porque nem sempre a gente conta os números de 1 em 1. 1, 2, 3, 4. Nem sempre a gente segue essa sequência de 1 em 1. Às vezes a gente conta de 2 em 2, né? De 3 em 3 e assim por diante. Aqui, no caso, a primeira sequência é de 10 em 10. Então, vamos de 10, mais 10 é 20, mais 10 é 30, 40 e assim por diante, até o final das bandeirinhas. A segunda sequência, de 5, já pulou para 20. Então, de quanto em quanto essa sequência? Aqui é de 15 em 15. Então, vocês vão contar de 15 em 15. 5 mais 15 dá 20. 20 mais 15 dá 35 e assim por diante. Depois temos a última sequência que começa com 8. Aí pula 2 bandeirinhas e vai para 32. Aqui eu vou ajudar vocês dizendo que é de 8 em 8. Então sempre vai ser mais 8. 8 mais 8, então 8, 16, 24, 32 e assim por diante. Então tentem descobrir a sequência aí, descubram, preencham e pintam o desenho com bastante capricho. No dia 17, na quinta-feira, nós temos aqui: separe as palavras com um risco e depois copie abaixo com os devidos espaços. Vocês vão riscar mesmo com o lápis. Por exemplo, a primeira frase. Tá tudo escrito junto. Como é que a gente vai ler isso? A gente tem que separar. A, faz um risco. Festa, faz um risco. Junina é uma festa popular. Então, essa frase, ela não escreve toda grudada, ela tem que ter espaço entre as palavras. É uma palavra, um espaço, uma palavra, um espaço. Então, depois que vocês riscarem e encontrarem onde estão os espaços, vocês vão reescrever a frase abaixo, com lápis de escrever. Vão escrever com os devidos espaços, com os espaços corretos, tá? Então, depois nós temos aqui: os caipiras dançam quadrilha. Na barraca tem pipoca. É proibido soltar balão. Então, essas frases estão todas grudadinhas e vocês vão separar elas para a professora. Tá? Lembra que a professora falou na formação de frases que tem que ter os espaços? Nós já fizemos atividades assim no livro didático. Então, nós vamos fazer novamente para realmente aprender que tem que ter os espacinhos quando a gente vai escrever frases. Ok? Pintem o desenho. Não esqueçam de treinar o nome na letrinha cursiva quando pedir na apostila o nominho de vocês, tá? A professora tentou deixar um espaço razoável para caber o nominho de vocês aí. Também temos aqui uma outra atividade. A Rosinha ganhou algumas prendas para a barraca da pescaria de uma festa junina. Ela precisa contar quantas prendas recebeu. Ajude-a completando a tabela e depois o gráfico. Então, aqui está mostrando quais foram as prendas que ela recebeu, que ela ganhou. E depois temos a tabela. Complete a tabela com os numerais referentes à quantidade das prendas. Então, vocês vão contar quantos tem e preencher a tabela. Quantas bonecas ela ganhou? Vocês vão contar lá. 1, 2, 3, 4. 4 bonecas. Então, coloca o número 4 embaixo da boneca e assim por diante. Depois que vocês preencherem a tabela, que vocês já têm a informação de quanto tem de cada brinquedo, vocês vão pintar o gráfico, formando assim o gráfico, né? Agora, marque as quantidades no gráfico. Então, por exemplo, boneca tem 4, então eu vou pintar 4 quadradinhos. Quantos carrinhos tem? Vou pintar o tanto de quadradinho que tem. Então, assim, vocês vão formar o gráfico. E, por último, tem uma pergunta aqui. Quantas prendas ela recebeu ao todo? Ao todo. Depois que vocês pintarem todos os quadradinhos, vocês vão contar quantos quadradinhos vocês pintaram. Todos. E esse número vai ser o número de prendas que ela recebeu ao todo, tá? Podem pintar aqui, né, a rosinha e os brinquedos também. Na sexta-feira, dia 18, nós temos aqui na apostila: como já estudamos, a pipoca é considerada um alimento sagrado na cultura do candomblé. Na nossa cultura também é importante, principalmente nas festas juninas. É um alimento que não pode faltar. Então, nós já estudamos, né, sobre o alimento sagrado nessa cultura. Nós até, né, alguns alunos fizeram a pipoca, né? Que delícia que é pipoca, né? A gente gosta de comer pipoca quando vai no cinema, quando fica em casa, num dia frio. Tem gente que gosta de assistir no futebol. Tem gente que gosta de comer por comer porque simplesmente é gostoso, né? Mas na festa junina ela é uma comida típica, né? Então, nós temos aqui: forme palavras com as sílabas. Tem aqui a pipoca toda estourada aqui e um monte de sílaba nas pipocas que vocês vão formar as palavrinhas para a professora. Então, temos sílabas aqui da letra P, também temos algumas da letra T, L, N, C. E algumas vogais soltinhas aqui. Vejam lá que palavras vocês conseguem formar e escrevam para a professora. E pintem, podem pintar a pipoquinha, o saquinho de pipoca também, tá bom?